E como calculamos a área de outras figuras planas? Com as informações do cálculo de área do retângulo, podemos calcular a área de outras figuras geométricas, como paralelogramo, triângulo, trapézio e losango. Vamos começar com paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero, possui 4 lados, com 2 pares de lados paralelos e congruentes. Esse lado é paralelo a esse, congruentes porque tem a mesma medida. E esse é paralelo a esse, também tem a mesma medida, por isso que são congruentes. E como calcular a área do paralelogramo? Para calcular a área do paralelogramo, fazemos a multiplicação da base pela altura. Podemos observar, para calcularmos a área do paralelogramo, multiplicamos a base pela altura, como vimos no retângulo. E por que isso acontece? Isso acontece por conta da decomposição de figuras geométricas. E o que seria decomposição de figuras geométricas? Realizamos uma decomposição, isto é, cortar a figura a fim de obter outras que saibamos calcular a área. A gente vai usar da ideia da decomposição para calcular a área daquela primeira figura do comecinho do vídeo, que a gente não sabia que figura era para poder calcular a área dela. A gente vai usar dessa mesma ideia para calcular aquela área, mas já a gente vai ver como a gente vai calcular ela. Aguarda um pouquinho no vídeo. Observe a figura abaixo. Aqui é o nosso paralelogramo. A gente cortou, aqui a gente vai decompor essa figura. A gente cortou, aí esse triângulo aqui, laranja, eu passei ele para esse lado aqui, a gente passa ele para esse lado. E a figura vai ficar dessa forma. Que figura esse paralelogramo se tornou? Se tornou um retângulo. Observamos se cortarmos a figura 1 e colocarmos outro lado, a figura 2, vamos ter um retângulo. Por isso que o cálculo da área do paralelogramo é a mesma maneira que a gente calcula a área do retângulo. Fazendo a decomposição das figuras planas, conseguimos calcular a área de quadriláteros e triângulos. Agora vamos ver o trapézio. O trapézio também é um quadrilátero. Possui um par de lados opostos e paralelos e chamamos de base maior e base menor. E como vamos calcular a área do trapézio? Podemos observar no retângulo acima sua base e altura. E quando esse retângulo foi cortado, sua base ficou dividida em base maior e base menor. E para a gente calcular a área do trapézio, antes de a gente saber como calcula, vamos observar essas figuras. Aqui, observe as figuras, são dois trapézios congruentes, ou seja, esses dois eles têm a mesma medida. E eles formam um paralelogramo, onde temos a base dividida em duas partes, em base maior e base menor, e sua altura permanece a mesma. Então, temos que a área do trapézio é a soma das duas bases, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Por que é dividido por 2? Veja, a gente cortou a figura, a gente cortou o paralelogramo. Então, a base, que era uma base única, ficou dividida em duas bases, a maior e a menor. Por isso que a gente divide a soma das duas bases, vezes a altura, a gente divide por 2. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular a área desse trapézio. Nós temos aqui uma base menor que é igual a 30, uma base maior que é igual a 40 e uma altura que é igual a 20. Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos ter 40 mais 30 vezes 20, que é dividido por 2. Aí vai ser 70 vezes 20, que vai dar 1.400 dividido por 2, é igual a 700 centímetros quadrados. Não podemos esquecer que quando a gente vai estar falando de área,
vai ser a unidade de medida ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, tá bom, pessoal? Não podemos esquecer. O losango. O losango também é um quadrilátero e possui 4 lados com medidas iguais e suas diagonais, diagonais menor e diagonal maior. E que se cruzam perpendicularmente. Quando a gente fala se cruzam perpendicularmente, significa o quê? Veja, aqui nessa divisão das diagonais, nós temos 4 triângulos. E aqui eles formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Se construirmos um retângulo em volta do nosso losango, podemos observar que as vértices do losango ficam nos lados do retângulo. As vértices estão aqui, ó. Isso que ele quer dizer. Formando 4 triângulos equivalentes, como podemos observar na figura abaixo. Aqui os 4 triângulos que foram formados. A área do losango será metade da área do retângulo que está à sua volta. Aqui o retângulo. E para calcularmos a área do losango é dada pelo produto de suas diagonais, diagonal maior e diagonal menor. Então, a área do losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vamos ver um exemplo? Determine a área de losango, cuja medida das diagonais menor e maior são, respectivamente, 5 centímetros e 10 centímetros. Substituindo os valores, na nossa fórmula nós temos 5 centímetros da diagonal menor, 10 centímetros da diagonal maior, dividido por 2, e esse valor vai ser igual a 25 centímetros quadrados. Aqui a unidade de medida, centímetros ao quadrado, porque a gente está falando de área.